Minha camaradagem, como é que estão vocês nessa manhã? Aqui no Rio de Janeiro, bastante nebulosa e fria. Cara, tá uma chuva fina que não para, que baixa a temperatura a níveis que são muito pouco aceitáveis para uma pessoa que vive no Rio de Janeiro, como eu. Enfim, não é um bom momento para ficar trocando ideia, mas enfim, temos prazos a cumprir, então vamos fazer a nossa áudio-resenha igualmente, hoje e sempre transante, dessa vez de It, capítulo 2. Cara, expectativa lá no alto para ver essa continuação, né? O capítulo 1 é simplesmente o filme de terror mais assistido da história em salas de cinemas. E isso não é pouca coisa, meu camarada. Isso não é pouca coisa. Eu vou te falar o seguinte também. Eu gosto bastante do original. Não sei se a rapaziada que é mais nova teve acesso à versão original, mas era na verdade uma série de TV que depois foi formatada e distribuída no mundo inteiro como um filme, né? Aqui pra gente no Brasil, Varonil, chegou em filme. Era um filme que na época eram 2 fitas VHS ocupando aquela capa mais gordinha, lembro nitidamente disso. Eu gostava dele. O orçamento dessa série /filme eram R$5 e 2 bananadas, né? E ainda assim conseguiram fazer um negócio bem interessante. Eu gostava do ator que encarnou o primeiro palhaço, It. E eu lembro que até nas primeiras vezes que a gente falou sobre esse remake de It, eu tinha muitas ressalvas sobre quem seria o ator e se ele conseguiria barrar o encarnador original do Palhaço do Mal. E eu tenho que dizer que eu quebrei a minha cara, ainda bem, porque o Bill Skarsgård, ou sei lá como é que fala o nome dele, nasceu para esse papel, maluco. Nasceu para esse papel. O cara é impressionante. E tudo nesse filme, tudo nessa continuação é igualmente impressionante. É tudo maior do que foi o primeiro, né? Mas antes de começar a falar do filme em si, vamos para a sinopse oficial, que eu sempre gosto de falar. Sinopse oficial, abre aspas. Como a cada 27 anos, o mal revisita a cidade de Derry, Maine. It, a Coisa, capítulo 2, traz os personagens que seguiram por caminhos separados, se reunindo como adultos quase 3 décadas após os eventos do primeiro filme. E essa é uma boa sinopse, cara. É uma sinopse que pelo menos explica qual é a do filme, que não dá spoiler, que vai direto ao ponto, não é muito comprida. Enfim, palmas pra Warner dessa vez. Nem tantas palmas assim para a distribuidora daqui, que fez a gente ver esse filme, 48 horas antes de ter que entregar um material de qualidade. Faz isso com a gente não, gente. A gente precisa de tempo para fazer um material de qualidade. O povo da Falange está acostumado com qualidade. Eu não vou fazer um post cagado só para cumprir o prazo, tá ligado? A gente precisa de um pouquinho mais de tempo. Quebra essa aí pra gente, pode ser? Beijo na bunda. Até porque se fosse uma estreia mundial que todo mundo visse a cabine de imprensa ao mesmo tempo, eu nem falava nada. O problema é que não rolou isso. Teve nego em outros estados do Brasil que viu esse filme semana passada, cara. Deu tempo de escrever, reescrever, fazer e refazer o que queria e ainda assim entregar no prazo correto. A gente tá aqui, o Rio de Janeiro tem sofrido com isso, cara. Temos sofrido com prazos incrivelmente curtos para soltar a nossa opinião sobre os filmes. As pessoas esperam a nossa opinião, por incrível que parível, cara. Acredite você ou não, Nauseão da Massa tem alguma audiência, embora não seja um Maracanã de audiência, talvez um Conselheiro Galvão ou uma Rua Bariri, mas um dia chegaremos lá. É só nos dar condições de fazer o nosso trabalho, correto? Beijo na bunda outra vez. Então vamos voltar pro filme, que é o que interessa. Cara, se você não viu o primeiro, vá ver antes de assistir capítulo 2, correto? É uma coisa meio óbvia, mas não custa falar. Não é uma continuação. Na verdade, é o mesmo filme que foi dividido em 2, né? Então não tem como você aproveitar esse filme na sua totalidade sem ter visto o capítulo 1. Você vai boiar miseravelmente, ok? Faça um favor a si mesmo e assista o capítulo 1, caso você ainda não tenha assistido. Ainda há tempo de corrigir essa gravíssima falha de caráter da sua parte.
E esse filme, claro, se trata das versões adultas do Clube dos Otários, né, do Losers Club. E 27 anos depois, It, Pennywise, o palhaço Pennywise, volta a aterrorizar a cidade de Derry. E você, a essa altura, você já sabe que esse filme, esse romance do Stephen King, né, que esse filme foi inspirado no livro de Stephen King de mesmo título. E o Stephen King é um cara que ele escreve de terror, ele tem os seres extraordinários dele, as criaturas assustadoras dele e tal, mas as obras de Stephen King sempre giram em torno da maldade humana, do medo que pessoas podem causar em pessoas, do mal que as pessoas podem causar nas pessoas. E It também bebe nessa fonte, né? Tem um subtexto que no livro é muito mais forte. Nas duas versões para TV e cinema, né, que foram produzidas até agora, não passa de um subtexto, é uma coisa que fica muito ali subentendida, mas também está contido nesse filme, principalmente, que o Pennywise, o demônio, barra ET, barra sei lá o que ele se alimenta de pensamentos ruins, do clima ruim, de negatividade, de medo, né? E tudo isso vem das pessoas. Essa aparição, essa coisa, não seria muita coisa se não fosse a contribuição humana para que ele continuasse existindo. E o filme já começa deixando isso claro. Evidente que eu não vou falar do que se trata, porque a essa altura do campeonato, você que nos acompanha, você bem sabe que spoiler é coisa de site pau no cu que não merece a sua audiência. Então eu não vou entrar em maiores detalhes. Evidente que não, mas vocês vão saber do que eu estou falando assim que o filme começar. Logo na primeira cena, It se alimenta de pensamentos ruins, de negatividade, de ações negativas e de medo. É isso que alimenta esse ser, né? E cara, todo mundo tem medo de alguma coisa, né? E medos assim, mais racionais e mais irracionais. Você tem níveis diferentes de medo. Medo não é só de zumbi ou de criaturas que saem das profundezas ou de demônio ou sei lá o que. Você tem medo de não chegar aos 30 e poucos anos no patamar que você queria. Você tem medo de não conseguir cumprir o prazo para entregar a sua postagem para a assessoria de imprensa. Você tem vários medos na sua vida, né? E o filme trata disso também, porque a gente tem contato com o pessoal do Clube dos Otários 27 anos depois de tudo que aconteceu no primeiro filme. Agora todos eles adultos, formados, com 30 e tal, alguns perto de 40, porque as idades variam, né? O primeiro filme se passa em 89. Então deu tempo de todo mundo definir para onde ia, né? Cada um fez sua vida de forma diferente, como diria o Barão Vermelho, cada um no seu quadrado, mas todos meio que lidando com o que foi as suas infâncias, né? A nossa vida adulta acaba sendo produto direto do que foi a sua infância, das coisas pelas quais você passou na sua infância, né? E isso é mostrado de certa forma em tudo o que acontece na vida de cada um desses membros do Clube dos Otários. Eu também, infelizmente, não vou poder falar como isso se manifesta nas vidas adultas de cada um. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: todos eles, e isso é colocado de forma muito direta no filme, eu achei muito legal isso, acabam sendo uma versão, simplesmente uma versão no futuro do que eles já eram, né? Problemas que estavam presentes na infância desse pessoal estão presentes na vida adulta desse pessoal. Claro que de outra forma, com outro tamanho, mas eles estão lá. Reparem nisso e depois vem aqui trocar uma ideia comigo nos comentários. E isso pouco tem a ver com o Pennywise em si. Tem a ver com a vida, tem a ver com as dificuldades que surgem na vida. Enfim, cara, eu vou te falar que o clima conseguido por esse filme, por esses dois filmes agora, pra mim é irresistível, porque é oitentista pra cacete, né, cara? O filme se passa em 89 e ele tem todo esse climão de Os Goonies, Conta Comigo e por aí vai, né? Até Os Aventureiros do Bairro Proibido, todos os grandes clássicos oitentistas, né?
ele bebe nessa fonte, assim como Stranger Things também bebe, né? Tem uma cara oitentista ali, que pra mim, que sou um produto dos anos 80, é, cara, irresistível, né? Irresistível. Até por isso, eu peguei pra mim a questão de cobrir esse filme e dar a minha crítica dessa continuação. Em relação a tamanho, né? Como It Capítulo 1 é hoje o filme de terror mais assistido da história, isso abriu a porteira para que investimentos viessem, né? Da forma que não vieram no primeiro. O primeiro foi muito bem executado, mas o orçamento era apertado, ou seja, apertado em relação a Hollywood, né? Ao que se pratica em Hollywood. Não me entendam mal. Mas agora o orçamento dobrou, e isso fica muito claro nas escolhas de efeitos visuais que você tem nesse filme. Tem muito mais efeito visual do que tinha no primeiro. Várias outras encarnações do Pennywise e coisas que ele usa para assustar o Clube dos Otários, e é uma entidade que mexe muito com ilusões, né? E então você tem isso muito bem aproveitado no filme. Praticamente não tem efeito prático, porque os tempos são outros, né, cara? Século XXI ninguém usa mais efeito prático. A gente tem que lidar com isso. Mas os efeitos visuais, a computação gráfica está muito bem, muito bem aproveitada nesse filme, a ponto da gente realmente não notar. E uma prova de que os efeitos visuais são usados bem é quando a gente não percebe que eles estão sendo usados, né? E um desses usos foi, por incrível que parível 2, a missão rejuvenescer os membros mais jovens do Clube dos Otários, né? Porque a linha do tempo no capítulo 2 vai e volta. Você vai ter diversos momentos de flashback que foram gravados agora, há pouco tempo. Não foram gravados quando o primeiro filme estava sendo feito, né? O diretor, o Andy Muschietti, ele optou por não ter essa linearidade no roteiro. Ele vai para o passado, vai para o presente, volta para o passado, volta para o presente, e eles precisaram gravar novas cenas com a molecada do Clube dos Otários dos anos 80, né? E o problema é que todo mundo ali tinha 12, 13 anos, 14 anos, e é justamente nessa época que a molecada espicha, né, cara? Eu li até um caso engraçado que o Finn Wolfhard, que faz o Richie, ele tava com 1,80m e tal quando eles foram começar a gravar o It Capítulo 2, e já não rolava mais, né? E o rosto muda, voz muda, tudo isso muda. Então eles tiveram que passar por um processo de rejuvenescimento digital, e você simplesmente não percebe. Isso foi muito legal. Assim, falar do Bill Skarsgård, que faz o Pennywise, é chover no molhado. O cara eu não vou dizer que o cara é um puta ator, porque eu ainda não vi os trabalhos dele. Pode ser que ele só faça o Pennywise. Pode ser que o Pennywise o persiga até o fim de sua vida de ator a partir de agora, eu não sei. Eu sei que para esse papel o cara é perfeito. Mais uma vez, parece que esse puto nasceu para fazer o Pennywise. E esse filme continua tudo de bom que foi proposto no primeiro e vai além. Ele tenta ir por caminhos que filmes de terror geralmente não vão, né? Ele tenta não ficar refém só dos sustos, né? Das situações de susto. A questão do silêncio e barulhão, que isso é uma fórmula batidaça de filme de terror, né? Se tem alguma coisa, se a cena está muito silenciosa, já prepara o seu esfíncter, entendeu? Porque você vai pular da cadeira, porque vai vir um susto daqui a pouco. Isso é um manual prático de filme de terror. O It, claro que ele vai ter isso, porque as pessoas buscam isso também no filme de terror, mas ele não vai ficar refém dessa parada. Você vai ter uma questão de tensão crescente do início ao fim do filme, que não depende de sustos propriamente ditos. Você vai ter muitas situações de reflexão sobre a vida, o universo e tudo mais, meu parceiro. Como eu falei no início do áudio, você está lidando com medos. E medos não são só de demônios. São medos que acompanham todo mundo ao longo da sua vida, né? Medos que vão além de demônios, de bicho, de zumbi ou de sei lá o que, né? E Pennywise se alimenta de medos, não importa o tamanho deles. Medo, insegurança, né?
todos os membros do Clube dos Otários eram vítimas de bullying. E isso trouxe consequências na vida adulta deles de uma forma ou de outra, né? E a forma como a coisa se desenrola é bem legal, é bem fluida. Eu gostei muito do filme, eu tenho grande prazer em falar que a expectativa estava lá em cima e permaneceu lá em cima até o final. Assistam o capítulo 2 de It, que vale muito a pena, provavelmente vai ser uma das melhores coisas que você vai ver esse ano, não só de filme de terror. O filme é bom, independente do gênero, e você tem ali um desfecho muito honrado para a obra original do Stephen King, uma coisa que dá para fazer várias boas comparações com a telesérie / filme lá dos anos 90 também, que tem lá o seu valor. Enfim, claro que numa adaptação de livro fica muita coisa de fora. Não adianta você querer... geralmente quem lê livro, né, implica muito com isso. Mas não foi abordado tal coisa. Mas o personagem tá diferente. Não adianta, meu velho. A gente precisa entender que são linguagens diferentes. Não existe adaptação fiel de uma linguagem para outra, tá? Isso é ilusão. A gente não tem por que ficar correndo como cachorro atrás do rabo, procurando uma adaptação perfeita, porque isso simplesmente não existe. Não haveria tempo hábil de pegar uma obra daquele tamanho e desmembrar em 2 filmes e achar que tudo que está ali no livro vai ser abordado de forma igualitária no filme. Isso aí é ilusão, não caiam nessa, por favor, né? E então ficam certos subtextos de fora. E isso era uma coisa que já estava se repetindo no primeiro filme, inclusive, né? A questão de, por exemplo, a cidade estar sob influência do Pennywise de forma muito maior do que o filme retrata, né? Mas isso também era um problema da versão original. A quantidade de mortes que acontecem ao longo da saga de Pennywise e a forma quase blasé como os habitantes da cidade lidam com isso não é à toa, tem uma razão para isso. Só que essa razão nunca é muito explicada no filme. É muito sutil a ponto de você nem tomar conhecimento dela, né? Isso é uma coisa que talvez tenha ficado faltando tanto nessa nova adaptação do Andy Muschietti, quanto no telefilme lá dos anos 90. Lamento, mas isso não atrapalha a montagem do filme de nenhuma maneira, tá? Então, fiquem tranquilos. It capítulo 2 vale o combo de pipoca e refri que custa 2%, sim, porque agora não é mais 1%, agora são 2% do PIB de um país emergente. Vale, meu parceiro, vai no final de semana, aliás, vai hoje, quinta-feira, que está estreando. Antes disso, você já vai ter a oportunidade de ouvir meu áudio e sentir que você vai fazer a coisa certa, porque Nauseão da Massa tá te dando respaldo para isso. Beleza, meu bom? Estamos chegando a 19 minutos de gravação, eu não vou me alongar demais. Então é isso, você sabe, eu sou o Náusea e eu faço parte da Falange.net. Falange é o lugar onde você sabe de cultura pop sem ser colocado numa prateleira, porque você pode ser nerd, você pode ser geek, você pode escolher o rótulo que você quiser, mas se você não tá afim de ser colocado numa prateleira, vem com nós, porque eu também não curto, tá ligado? Eu não me considero nerd, eu não me considero geek, eu não me considero porra nenhuma em relação a isso. Eu simplesmente gosto de consumir cultura pop e não quero ser colocado numa prateleira por conta disso, beleza? Se você concorda comigo, quer passar de ano, vem com nós. É isso.